E aí, Ícaro, boa noite. Você que chegou agora. Boa noite também quem já estava aqui, quem estava conversando. Então, estamos iniciando nossa aula aqui do dia 24 de setembro. A aula já está sendo gravada. Hoje a gente vai falar aí sobre a Europa, pessoal. A gente já comentou, né? A gente já tocou nesse assunto, já foi questão, assim, por conta, né, dos processos que a gente viu até agora da matéria. Então, quando a gente viu aí a industrialização, a globalização, as mudanças, né, demografia, a gente acho que pode iniciar a aula hoje, que a aula foi montada pensando justamente nesse período mais recente da Europa, então, essa última década aí, então a gente fala na crise migratória, né, a gente pode começar a aula assim, fazendo esse retorno de crise, a crise dos refugiados, né, naquele contexto que a gente lembra que foi o movimento, né, da Primavera Árabe, que começou essa ressurgência, esse essa insatisfação popular, né, com as ditaduras no mundo árabe, que provocaram queda de presidentes que ainda permanecem, né, como é a Síria. No caso da Líbia, a gente tem a queda de um ditador que estava também há 40 anos. E hoje a gente vai falar então aqui da Europa. Como a gente já viu, a questão da crise dos refugiados, acho que é interessante também da gente estar falando do que, né? A gente fala da Europa, tem a noção aí da União Europeia, né? Vocês têm alguma ideia do que é a União Europeia? Qual que é a diferença? Qual que é o intuito que foi criada a União Europeia? Tipo, para que serve esse tipo de organização? Quais são os países que criaram? Quem faz parte? Quem manda? Quem só obedece? Alguém tem alguma ideia? Não tem, não. Leandro, a União Europeia ela foi criada aí no período depois da Segunda Guerra Mundial, tinha o objetivo aí de tipo, instaurar a paz no continente, de estar criando um ambiente aí de mais prosperidade, um governo que pudesse regular tipo, o continente, tem como princípio básico a livre circulação de serviços, de bens, de pessoas, de capitais, ou seja, de dinheiro, fluxo de dinheiro, sem taxação de mercadoria, dentro dessa região, dessa área que a gente pode até falar aí que é um território, né, que é ocupado, pertencente à União Europeia. Então, que aí são alguns países que estão nesse tipo de associação, né, pertencem a essa organização e que tem entre eles um livre mercado, uma livre circulação de dinheiro, de pessoas, de serviços, de bens, e que a gente nota, o que a gente precisa estar falando de maneira geral, tá? Que a gente tem visto aí da União Europeia nesses últimos anos é uma tentativa de aumentar a regulamentação em cima desse capital improdutivo, desse capital dos bancos, né, esses fluxos de capitais do sistema financeiro global aí que é enorme. Então tem né, tido essa preocupação, né, de arrumar alguma forma de taxar essas riquezas gigantescas. Também, da mesma forma, uma outra coisa que tem se notado que é preocupante, é de preocupação, né, dos países integrantes da União Europeia, é a questão da segurança dos dados. Né? Até não sei se vocês estão acompanhando, mas está aí para ser assinada uma nova lei, e aí nessa lei não permite a utilização do Facebook e do Instagram, né, que é a mesma companhia, né, é do Facebook, foi comprado, vocês sabem, não permite, né, se for realmente assinada essa lei,
não vai permitir a utilização desses aplicativos no continente europeu, justamente por conta da segurança dos dados. Então, assim, a União Europeia ela tem se mostrado talvez a ponta aí, né? Tipo assim, a ponta dentro dos países continentais, dos países mundiais, né? Né, com essas preocupações assim do cyber digital, segurança dos dados, esse tipo de coisa, né? A gente tem, por exemplo, a Rússia. A Rússia não faz parte da União Europeia, a gente vai ver, já adiantando isso para vocês. E a Rússia tem aí seus históricos de, até agora o último caso é de ter roubado a vacina inglesa, né? A vacina, acho que de Oxford. E aí estão rastreado isso, né, por meio dos hackers e ter feito esse roubo digital. E também a gente conhece o famoso Estados Unidos, que tem suas, seus espiões, assim, suas interferências digitais, por manipulação dos dados, né, também o acesso a coisas que deveriam ser restritas de governos no mundo inteiro. Mas a Europa ela tem se mostrado assim, preocupada com essa questão. Da mesma forma, também outra coisa que é importante falar, assim, recorrente nas últimas decisões da União Europeia, são as questões de preocupação com o clima, as mudanças climáticas, né? O impacto provocado pelo homem, pela nossa sociedade, né? Não pelo homem, porque aí se entra numa questão até se refletir sobre se o homem, né? Se existe uma natureza, uma essência, ou se as questões são culturais, são sociais, e né, porque a nossa crise, ela, tipo, é provocada por um certo padrão, né, por um tipo de organização, por um modelo econômico. Então, isso até também, né, a Europa, ela aí coordenando em alguns processos de repensar esse modelo econômico, tipo, com novas formas possíveis outras alternativas, né, para impedir essa crise recorrente. A gente observou nos últimos anos, na última década, aí países como a Grécia arrasada, né, por conta dos empréstimos que ela pegou com os bancos, né, a crise tipo de dívida pública, e até hoje não vai bem. Portugal está vivendo agora um outro segundo ciclo da crise que também viveu aí 2008, 2009, 2012. A Espanha também, a Itália. Então são países que têm mais vulnerabilidade, né, nesse sistema e tem surgido essas questões, essas problematizações, né, de repensar o modelo econômico, as formas de se organizar. Essa crise, né, a crise que foi a nível global, a gente vai falar dela para aulas para frente, a gente pode falar nela, acho que é importante, mas é a crise do sistema financeiro, né, só para adiantando, é a crise do sistema financeiro relacionada aí com a quebra também dos papéis imobiliários lá nos Estados Unidos, tá? Então é a crise que diz respeito aí à especulação. É um capital que é improdutivo, né? Capital que navega fluxo global de muito, muito dinheiro, envolvendo, tipo, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a Shell, esse exemplo é bacana para entender um pouco. A Shell, né, que vocês talvez conheçam a Shell pelo posto de gasolina, mas é uma companhia de extração de petróleo. Essa companhia ela tem um acordo com o governo da Nigéria para poder fazer a extração de lá e paga proporcional ao quanto que é vendido, né? Pelo valor vendido. Aí o que a empresa faz? Isso o governo da Nigéria sabe. Tipo assim, só é possível também que esse tipo de coisa aconteça por conta de acordos entre companhias, entre corporações enormes dessas e integrantes dos governos, né? Então, o que a Shell faz? Ela vende por um valor, né, muito abaixo do mercado, um valor baixo, esse petróleo que ela extrai, então sai da Nigéria a um preço baixo. Aí isso ela transfere essa renda, esse dinheiro da extração, né, que foi vendido, transfere para uma empresa que ela aranja, uma empresa pequena, tipo, que é
né, do grupo Shell, que fica num, num paraíso fiscal, né, num local onde não se tem o controle, não se tem a taxação, não se tem esse controle dentro dentro do fluxo global. E aí, o fluxo do capital, né? E aí depois essa mesma empresa transfere para a Shell, só que agora na sede lá dela dos Estados Unidos, né? Lá acho que em Houston, se não me engano, no Texas. Fala, Gabriel, boa noite. Estamos aqui conversando já. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, que vai sugando, né, os estados, vai sugando os países, vai sugando a capacidade dos países em investir, né, drena o dinheiro público e fica difícil, né, desses países que estão servindo, né, que servem as grandes potências, as grandes corporações, que servem com seus recursos, né, por meio aí da venda de commodities, né, como o petróleo, que é uma commodity, a gente já viu que a soja é uma commodity, a principal commodity vendida aqui, exportada pelo Brasil, assim também como o minério de ferro. A gente viu a privatização, né, da Vale do Rio Doce, por um preço baixíssimo, foi entregue ao capital estrangeiro e que tira anual aí lucros enormes, enormes. Esse minério é vendido para o mundo inteiro, o principal comprador é a China, e aí dentro de uma cadeia global produtiva ela vai passar pelos processos, né? E produtivos, né? Processos industriais, de processamento da matéria, até ter os nossos computadores, nossos celulares, por aí vai. Então, né, nesse sentido foi criado a União Europeia, né, no sentido de reconstruir assim o continente que estava arrasado com a guerra, também de se fortalecer, né, ela é uma organização supraestatal, ou seja, que está acima dos estados, né, já que ela aglomera vários estados junta e isso forma uma, uma organização, que é por isso a instituição supraestatal, né, justamente para poder fortalecer, né, os países dentro desse contexto de flexibilização, né, de diminuição da participação do governo, né, dos estados nas políticas públicas, né, que tem cada vez mais aí o discurso, né, da não intervenção do Estado, o Estado ficar apenas para serviços essenciais, por aí vai. Né? O Estado é muito pesado, o Estado não pode isso, o Estado não pode aquilo. Tá? Então, nisso foi criada essa forma, assim, esse mecanismo, né, de segurar um pouco as pontas para os países da União Europeia. E aí, é lógico que, né, tem os requisitos para poder fazer parte da União Europeia, tem os conselhos da União Europeia, tem o parlamento também a nível continental, tá? Deixa eu botar minha tela aqui para vocês. E a gente pode mostrar umas imagens aí para ficar bacana de vocês verem, tá bom? Vamos ver. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Dá para continuar? Por favor, me dê a resposta aqui no chat enquanto eu tô vendo ainda. Tá show? Beleza. Então tá bom. Valeu, gente. Vou apresentar aqui. Estão vendo minha tela? Show, Leandro. Obrigado.
Aqui o mapa, gente, para começar, o mapa da Europa, do continente europeu. Você vê que tem a porção aqui oriental, né, que inclui a Rússia. A Rússia é um país aí dimensões enormes, né, que pega inclusive o continente asiático, faz essa ligação entre os continentes. Os países, né, nórdicos, ou a Europa setentrional, a Europa meridional, né, banhada aqui pelo mar Mediterrâneo, a Itália, a Grécia, os países aqui que pertenciam ao antigo Império Balcãs, né, que depois da Primeira Guerra Mundial tem essa dissolução, aí depois se junta formando a União Soviética, alguns deles fizeram parte, a Turquia, né, que era na verdade o Império Turco-Otomano, né, pertencia ao Turco-Otomano. Aqui a Europa Central, chamada Europa Central, né, Alemanha, Polônia, a Áustria, Suíça, e aqui a Ocidental, né, os países ocidentais. Bom, agora sim, passou? É, então tá, né? A gente fez essa retomada aí da crise de refugiados, né? A crise migratória, que ficou aí bem forte nos últimos anos. Agora a gente vai falar da Rússia um pouco, que é um país que, assim, que sempre foi muito grande, né? Bem, bem, bem importante, né? Tipo assim, desde a época da Guerra Fria, quando era o principal país integrante da União Soviética, mas depois da dissolução da União Soviética, ela manteve, manteve, né? Permaneceu assim muito importante, falando em termos geopolíticos, né? Em termos de política e de economia, interferência, tem a força muito grande. A gente viu que ela é, interferiu, né, apoiando o Bashar al-Assad, o ditador sírio, e com isso manteve, né, o ditador lá por interesse dela, para poder comercializar ali o gás, a passagem do gás natural e por aí vai. Aqui um pouco da adesão dos países. Esse GIF aqui, essa imagem vai mostrando até 2003, 2020, com a saída aqui do Reino Unido. A gente vai falar sobre essa transformação. E assim foi sendo, né, a adesão aos países, né, a incorporação, cumprindo os requisitos para poder se fazer parte da União Europeia. Tá bom? Aí a Rússia, ela depois de dissolvida, né, a União Soviética, a gente vê aqui aquelas famosas bonecas russas, dando aí origem, né, a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a Ucrânia, aqui a Bielorrússia, a própria Rússia, e se dissolvendo, mas eles não ficaram por aí não, eles fizeram a Comunidade dos Estados Independentes, que aí é formado por esses países aqui do leste europeu, estão vendo aqui a Ucrânia, Bielorrússia, a Estônia, a Lituânia, na verdade, acho que ela está fazendo parte da União Europeia agora, tá? Nem me atentei a esse detalhe aqui, dessa imagem, não está atualizada. Vou confirmar, vou pesquisar e confirmo com vocês, mas eu acho que a Lituânia faz parte agora da União Europeia. Não sei se tem como fazer parte dos dois. É até uma dúvida também. E assim né? A organização da comunidade dos Estados Independentes, uma representação, né, gráfica aqui, cartográfica, né, sendo mais específico. Tem o Cazaquistão, Turquemenistão, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, além da Rússia, né? Um país aí extracontinental. E aí a gente pode entrar nessa questão do conflito que teve recente
não sei se vocês lembram, se vocês sabem, né, se estão por dentro. É um conflito bem recente, um conflito militar armado, em que a Rússia interveio, né, mandando tropas, ocupando com as suas tropas a região da Crimeia. Essa região aqui, com saída por Mar Negro, então é uma saída estratégica, falando aí em termos geopolíticos, em termos de organização com o país, né, de planejamento para o país, em termos de recursos também. Aqui é a região da Crimeia. E aí, o que foi esse conflito? Vou explicar para vocês. A gente tem a Crimeia, né? Ela inicia essa, essas desavenças aí, esse conflito, ele se inicia com o presidente da Ucrânia. Essa região toda aqui é a Ucrânia, tá? O presidente da Ucrânia, ele não assina o acordo que estava para ser assinado com a União Europeia. Estava tudo ali esquematizado para assinar o acordo com a União Europeia. E aí ele não assina e deixa ele, né, dar para trás na última hora, por conta de pressão do Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, um cara aí que tem bastante força política, força militar, em interação com a China, como a gente viu com a Síria, com o Irã, e que, né, bate de frente aí com os Estados Unidos, né, como foi no conflito ali na Síria, né, ficou claro essa questão, enquanto que os Estados Unidos estava apoiando o governo, a derrubada do governo da Síria, né, e a Rússia estava do lado sírio. Então, assim, é um governo muito forte, né, militarmente. O Putin, ele tem bastante apoio popular, né, está no governo há bastante tempo, foi eleito, bastante voto. Ele, né, deu as manobras políticas dele lá para pular, né, depois que não podia mais se candidatar pela terceira vez, passou a ser primeiro-ministro. Aí ficou 2 mandatos primeiro-ministro, aí depois se candidatou como presidente, né, e nisso as leis foram mudadas, o mandato de 4 anos foi estendido para 6, então nisso ele está desde 99 já, que ele é a liderança, né, política da Rússia. Então, bem sólido, bem forte. E aí, né, acontece que a Ucrânia ela é dependente do gás natural da Rússia, né, oferecido pela Rússia. Então, por conta dessa pressão, devido a essa pressão que existe, o Putin pressiona e aí acaba que a Ucrânia não assina esse acordo, não se consolida esse acordo com a União Europeia, um acordo de livre comércio, né? Sim, então, assim, são passos para a Ucrânia também ir se aproximando da União Europeia, né, e futuramente poder estar fazendo parte da União Europeia, esse acordo de livre comércio. E acaba que essa não assinatura, né, não assinatura do acordo, fez a galera ir para a rua, manifestação, teve bastante manifestação popular, e em fevereiro de 2014 o presidente da Crimeia, da Ucrânia, desculpa, ele é derrubado. Em março tem eleições, e aí essas eleições colocam lá um presidente que... Não, as eleições são em maio, na verdade. O governo fica lá, de fevereiro a maio, fica um governo formado por aqueles que derrubaram, Força Popular. E nessa da queda, né, a intervenção, a região da Crimeia, que vocês podem ver, ela tem bastante gente de etnia russa, que a Ucrânia é um país formado por várias etnias, né, por estar aí numa região, vamos ver nessa imagem aqui, a Ucrânia aqui, ó, ela está numa região de transição, né? Então você tem mais ou menos aqui na saída por mar bastante gente de origem russa, da etnia russa, que fala russo, que tem os costumes russos, tem pessoas, né, predominantes, locais, territórios ocupados predominantemente por pessoas da etnia ucraniana, mas também de outras etnias, né? Lembrando que isso aqui tudo era a União Soviética até pouco tempo, então
essa mistura ela é bem intensa. A própria região da Crimeia, era uma região da Rússia, e aí foi doado para a Ucrânia no século passado. Então, a Rússia ela vem aqui, né, envia suas tropas para cá, intervém politicamente, militarmente aqui na Crimeia, e isso contraria, né, os gostos aí do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos na época, também da União Europeia, dos líderes políticos da União Europeia, né. Nesse momento em que antes de ser realizadas as eleições para a Ucrânia, é feito um referendo que, com mais de 96%, aprova que a Crimeia seja anexada à Rússia. Né? O referendo é uma votação, né, convocada, as pessoas vão, né, um dia e votam, né, naquela questão ali específica. Né? Uma votação direta pelas pessoas, né, pelos cidadãos dentro do lugar, e fazem essa votação diretamente ali para aquele assunto, para aquela questão. Então, assim, por parte, né, do povo da Crimeia, a vontade foi sim, né, de ser incorporada pela Rússia, até mesmo por essa identidade, né, essa proximidade cultural, esses valores, essa história, essa origem de famílias aí, né, que são de origem russa. Mas a União Europeia nem os Estados Unidos reconheceram essa anexação, né, consideram ela ilegal. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão? Se tiver, pode falar. Fala aí. Lembrando aqui, estou vendo que está anotado, a Rússia ela considera essa, esse golpe, né, dos que derrubaram o presidente da Ucrânia como uma ameaça àqueles cidadãos de etnia russa que moram na Crimeia. Então, assim, ela justifica a sua invasão, sua ocupação no território da Crimeia. Tá? Se não surgir dúvidas, vou seguir, gente. Tá bom? Qualquer coisa, pode abrir o microfone e falar aí, sem problema nenhum. Isso é ótimo, na verdade. E aí, a gente teve aí, né, a questão do aumento do fluxo de imigrantes, né, pessoas de origem árabe, pessoas de origem síria, pessoas pertencentes ao Islã. Né, a gente observou uma onda de conservadorismo na França, na Europa e no mundo, na verdade, né, a intolerância, uma islamofobia, ou seja, né, o ódio, a aversão àquele que é do Islã, como também uma xenofobia, né, um termo mais geral, xenofobia, ou seja, uma discriminação daquele que é de outro lugar, uma aversão ao estrangeiro, tá? A pessoa de outro país, de outra cultura. Então, além disso, né, esse momento, lembra que em 2015 que a Rússia intervém, entra na guerra da Síria, né? Da mesma forma também que foi um pouco posterior, não foi em 2011 quando começaram as manifestações, as revoltas populares dos grupos de autodefesa, não foi instantâneo também a adesão dos Estados Unidos nesse conflito. E até então, né, o que tinha expandido ali em território sírio era o governo dos rebeldes, né, o território, a ocupação. Território, o que é o território? Território no sentido de ser um espaço que é apropriado por um grupo, né, e domina aquela região, aquele espaço, domina o território ali. Aquele território está sob domínio dessas forças. Então, a gente viu a expansão, né, de territórios dos grupos rebeldes, né, contra a ditadura síria, e também dos extremistas, né, querendo consolidar o Estado Islâmico. E são eles, né, os responsáveis. A gente viu aí que teve um ápice, né, foi esse ápice aqui, 2015, 2016, um momento de apogeu, de maior força política, de força militar, né,
maior força militar do Estado Islâmico, né, ocupando áreas enormes, territórios, espaços enormes lá na Síria, né, depredando, derrubando aí umas construções antigas, né, ali na área do Iraque, no território iraquiano, ou do Irã ali, com, de construções tipo, de civilizações de 4, 5, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, né, milhões, não, 1.000 anos atrás, milhões não, 1.000, às vezes eu confundo, mas ali, né, aquela região da Mesopotâmia e por aí vai. Né, eles derrubaram bastante desses símbolos, né, que são patrimônios materiais da humanidade. E aí teve aí o ataque à revista, né, Charlie Hebdo, que tinha feito uma sátira, né, tinha feito um desenho, né, do Islã, da pessoa muçulmana. E aí foi essa manifestação em defesa né, após os atentados, em defesa da liberdade de expressão, né. Tem essa questão, se é aquilo a liberdade de expressão ou se é uma ofensa, mas também o outro se ofende, leva, né, é radical, leva ao pé da letra, já manda homem-bomba, né, toda a questão do Estado Islâmico ser uma coisa muito bem organizada, né, estruturada, recrutando. Essas pessoas aqui, elas não eram tipo, vinculadas ao Estado Islâmico, mas muitas eram europeias, né, nascidas em solo europeu, filhos de imigrantes, e aí também, tipo, vítimas, né? Dentro de uma realidade de segregação étnica, né? E com essas intolerâncias, né? Pavio muito curto, com discursos de que não for, se não for, né, do jeito que a gente quer, né? Uma teocracia radical que leva o Alcorão, né, o livro sagrado ao pé da letra, que as leis do Estado é as leis de Deus. Se não for assim, né, não vai ser. Então, aí teve esse atentado em 2015, em 2016 tem os atentados também na França, em Bruxelas, um outro na França, mas na região do Sul, aqui em julho. Em novembro, esse atentado aqui no estado da França, onde estava tendo um jogo contra a Alemanha, se não me engano. E aí todo mundo, né, aquele estado de pânico, a área ali em volta foi cercada, o pessoal foi mandado, né, assim, foi orientado, todo mundo parou o jogo, todo mundo foi para o meio do campo, ficar sob proteção, tal, tava aquele terror, né, certo? Teve aí também mais atentado, gente, teve também atentado em Barcelona, 2017, se não me engano, tiveram outros movimentos também. Esses foram os principais. Esse da foto do Estado da França foi, na verdade, vários atentados, vários carros-bombas, homens-bombas que atuaram, tipo, quase que simultaneamente em vários locais de Paris. Em vários locais, não só de Paris, mas de todo o território francês. Então, coisa, né, bem organizada, bem estruturada. Certinho. Vamos entrar aqui no Brexit. Ou seja, alguém tem alguma ideia de que seja o Brexit? É uma palavra difícil de falar, né? Alguém quer dar algum palpite? Alguém arrisca? Lembrando que eu não posso ver o chat, gente. Então, tá. Vou falar então. O Brexit, né, foi essa votação, também o referendo convocado que decidiu, né, foi a votação foi em 2016, mas se foi muito difícil, né, tipo assim, de chegar a um acordo de como seria essa transição depois da saída do Reino Unido,
Esse aqui é o território do Reino Unido. Reino Unido é formado, aqui é a Inglaterra, aqui é a Irlanda do Norte e aqui é a Escócia, tá? É, então, votou, sendo que 52% é o azul, votou a favor da saída, por isso Brexit, exit, né, saída, e BR de Bretanha, Grã-Bretanha, né, ao Reino Unido. 48 votou contra essa saída. Então, esse referendo votou para o Reino Unido deixar a União Europeia, não fazer mais parte da União Europeia. Sabendo aí que a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, entrou na União Europeia na década de 70 e saiu aí com essa votação em 2016, mas só se chegou a um acordo no ano passado, que se chegou a um acordo de fato. E aí, nesse acordo, estipulou dezembro de 2020 como o prazo para finalizar esse período de transição e aí, tipo, de fato, consolidar essa saída, tudo ajeitadinho, tudo esquematizado de como vai ser agora, que não vai ser, né? Tipo assim, pensar agora o Reino Unido, um exemplo para ilustrar, né? O Reino Unido deixou a União Europeia. Então, como é que vai se dar o transporte de pessoas e de mercadoria? Né? E a taxação, como é que vai ser? Vai ser livre comércio? Então, assim, foi alguns anos aí a gente viu alguns anos para se chegar a essa negociação. E aí, com isso, a gente viu a ascensão, né, ao cargo de primeiro-ministro, o, aquele camarada, alguém sabe dizer o nome dele? Cabelo amarelo, que parece o Trump. Não, vou ter que pesquisar aqui, porque eu esqueci. Esqueci como é que chama. Bom, enquanto eu vou pesquisando aqui o nome dele, o que mudou foi isso, né? Ele virou primeiro-ministro, mudou, né? Quem que era o primeiro-ministro do Reino Unido, né? E aí, com isso, foi, né? Depois ele conseguiu, tipo, ele que consolidou esse acordo de fato, que está aí previsto para agora, em dezembro de 2020, tudo se dar como terminado, né? Tipo, consolidado para poder fazer essa saída, tipo, tudo certinho. E aí, o que acontece, né? Esse cara, ele é da direita, né? Conservador, e muita gente do apoio dele, né? Que apoiava ele tem perdido apoio porque ele flexibilizou, né? Agora não sei se vocês acompanharam, ele pegou corona, e antes ele tava, tipo, né? Não tinha restrições, não se tinha medidas, né? Sérias de política pública, de saúde pública para poder fazer o controle da pandemia. E aí as pessoas, né, classe média, homens de meia idade, características dele, né, ele é o típico da onda, né, da direita que a gente está observando no mundo inteiro, né, como o Bolsonaro, como o Trump, ele é esse tipo de pessoa. E aí ele pegou corona, né, ficou mal demais, e com isso ele começou a colocar, fazendo as coisas assim, levando a sério a parada. Então muita gente que apoiava ele não está mais muito de acordo. Ele perdeu apoio, assim, perdeu um pouco do populismo dele, porque a base que apoiava ele, né, é contra isso de parar a economia, de parar as coisas, né, porque talvez vocês saibam por quê. Né, então, vocês estão por dentro desse tipo de coisa que está acontecendo aí. Né? Alguém tem alguma colocação para falar? Para fazer? Que aí a gente entra no nosso último tempo. No último tema. Eu vou só pesquisar o nome dele aqui. Mas, assim, em termos de consequência,
Vou mostrar a imagem para vocês. É o Boris Johnson. É o Boris Johnson, isso mesmo. Aquele cara que parece o Trump, né? Igualzinho. Deixa eu botar minha tela aqui de novo. Que eu vou mostrar para vocês um mapa. Vocês observaram, né? Como que foi assim bem predominante daqueles que compõem o. Aqui, esse aqui é o Boris Johnson, pessoal, primeiro-ministro. Aí tá até aqui as últimas notícias, né? Ele anunciando novas restrições contra o Covid, podem durar 2 meses. Então, é o que a gente tem observado recentemente. Na Inglaterra é um dos países que também mais tem casos, mais tem pessoas atingidas pelo corona. Então, aqui, ó, o mapa aqui, ó. Esse é o Reino Unido, sendo essa parte aqui de baixo é a Inglaterra, aqui é a Escócia, que apareceu aqui, e aqui é a Irlanda do Norte, né? Atenção que a Irlanda não pertence ao Reino Unido. E esse foi o comportamento da votação, né? Esse foi o resultado, assim, o padrão. Você vê que a Escócia e a Irlanda do Norte, né, votaram maciçamente para continuar na União Europeia. Né? Remain, ou seja, continuar em amarelo aqui, enquanto que predominantemente na Inglaterra que votou contra, né, votou a favor de deixar, né, a favor de deixar a União Europeia. Então, é assim que se fala, né, o que pode acontecer é referendos tipo, da Escócia deixar a deixar o Reino Unido, ou a Irlanda do Norte também deixar de fazer parte do Reino Unido. E aí, por último, falar do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele foi um acordo, né, pensando em questões climáticas, foi feito em 2015 entre as nações mais poluentes, principalmente, mais emissoras de gás carbônico, com essa meta de reduzir, né, sabendo, tendo em mente aí a realidade que é o aquecimento global, né, o aquecimento da Terra, que já está estudado e comprovado, fazer essa redução da poluição para poder conter o aumento da temperatura na Terra, estipulando uma meta de que não se aumente mais 1 grau, como já se aumentou, até 2030. E mais recentemente a gente viu os Estados Unidos, né, com o Trump, que o acordo foi feito ainda na época de 2015 com o Obama, e com o Trump, né, ele deixando o Acordo de Paris, sendo que os Estados Unidos é o principal poluente do, né, e principal país emissor de gás carbônico. Então, com algumas metas, né, pensando, como tinha falado, essa preocupação, essa problemática do partindo da Europa, né, a Europa coordenando muitas vezes a nível global esse repensar do, da organização, do tipo de gestão dos recursos, a preocupação com a natureza, certo?
E mais? Eu estava falando aqui, estou vendo que está sobrando um pouquinho de tempo, essa questão da segunda onda, né? Não sei se vocês estão acompanhando, segunda onda na Europa, né, do corona, tá até mais intensa do que a primeira onda. Então, lá na Espanha, adotaram um sistema de isolamento, né, de sectorial, né, por setores, e aí manifestações tem feito manifestações, pessoas, né, falando que isso tipo, que não se trata de quarentena, né, a forma como está sendo feita essa, essa política aí, essa medida, ela é uma segregação, na verdade, porque são assim determinados bairros, né, alguns bairros que estão sendo alvo aí dessa política. E pessoas estão, né, problematizando essa questão do impedimento da circulação delas, né? Isso em território nem continental, nem em nível de Europa, né? Isso de Espanha mesmo, né? Vi aqui a notícia aqui também do Boris Johnson, que ele cai nas pesquisas de preferência, né, de popularidade. Notícia recente. E que foi que vocês estão quietinhos hoje? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Dá um sinal, gente. Ah, tá bom, tá beleza. Deixar um tempo vocês assimilarem também. Se alguém tiver alguma contribuição, seria ótimo, seria muito bom de, né, ouvir um pouco vocês, saber o que que vocês sabem, né? O que que vocês acham, a respeito aí, né, dessas últimas ondas que tem acontecido, conflito aí na Crimeia, o Brexit. Aí, beleza, tá tranquilo. Tentei reduzir um pouco também o conteúdo, para não ficar enchendo muito a cabeça de vocês, senão acho que fica cheio, né? Fica muita coisa. Pessoal, eu vou parar a. Já não estou apresentando, eu vou parar a gravação aqui, certo? A gente continua o papo.